E aí, rapaziada, tudo bem com vocês? Hoje o assunto aqui do vídeo vai ser um pouquinho diferente, né? Eu resolvi falar de algo que tá sendo muito cotidiano na vida de muita gente, que tá sendo essas paradas da chuva. Eu quero fazer uma relação sobre o que aconteceu no litoral norte, propor algumas soluções e no final ouvir vocês, ver se vocês concordam com o que eu disse aqui. Então, não deixa de deixar o like no vídeo, comentar no final o que você achou. Verifique a inscrição, beleza? Tem gente falando que às vezes clica no vídeo, aí vê, não tá inscrito e não sei o que, se inscreve, tira. Então, dá uma força aí, beleza? E ó, Clube MBL, menos de R$ 1 por mês, tá aqui atrás. Se você ainda não entrou no clube, eu sinto muito por você, tá? Mas vamos lá, galera. Bom, são agora por volta das 18 horas de uma terça-feira. São Paulo provavelmente vai chover, né? E provavelmente o trânsito vai ficar uma porcaria. A cidade vai alagar, os semáforos vão quebrar, pessoas vão sofrer com a enchente e tudo aquilo que vocês já estão cansados de vivenciar. E recentemente a gente passou por uma crise no litoral norte por causa das chuvas, né, uma tragédia que deixou dezenas de pessoas mortas, dezenas de pessoas desabrigadas, e eu fui olhar um pouco do que acontece na cidade de São Sebastião. E, assim, o diagnóstico é o mesmo. É o mesmo problema da maioria das cidades brasileiras, né? A cidade de São Sebastião, para vocês terem uma ideia, é uma cidade que tem, de orçamento, 1,2 bilhões de reais. E a cidade de São Sebastião, uma cidade que ainda recebe royalties do petróleo da Petrobras, é uma cidade que os seus gestores decidiram, né, por prioridades, por aquilo que seria prioridades para o governo municipal, dedicar apenas 1% dos seus recursos para a Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária. Olha só que coisa, né? Uma cidade de 90 mil habitantes que a maioria das pessoas que tem casas em São Sebastião, aquelas casas grandes, condomínios, perto da praia, né, casas grandes, etc., não são pessoas que moram lá, são pessoas geralmente da capital que vão para lá 1, 2 vezes por mês. E graças a uma série de questões que eu quero conversar aqui com vocês, a cidade passou a jogar as pessoas para fora dela. Então, se você pega o caso de São Sebastião, de um lado você tem essas casas, esses condomínios, né, casas grandes, etc. e tal. E do outro lado você tem pessoas morando em encostas, em áreas de risco, em áreas que, assim, bastou cair uma chuva além do esperado ali, olha só a tragédia humanitária que ocorreu ali, né? E tudo isso por uma série de motivos. Primeiro, do poder público, que coloca habitação e regularização fundiária como se fosse um outro assunto, né? Você pega ali da Secretaria de São Sebastião, habitação e regularização fundiária recebe menos recursos do que esportes, do que negócios jurídicos, assuntos jurídicos, né? Isso não me faz nenhum sentido. Eu tenho uma visão de cidade de que a principal questão a ser resolvida nas cidades brasileiras é a questão de habitação e de regularização fundiária. E foi isso que a gente falou na campanha do Arthur de 2020, quando a gente ficava falando de plano diretor, que ele até perguntava pro Russomano, o Russomano não fazia ideia do que se tratava o plano diretor, porque essa é a atenção dispensada pela maioria dos homens públicos para essa questão. A cidade de São Sebastião não é só da omissão do governo, também tem gente que, por uma visão turva, né, do que é ter uma cidade, do que é a questão de habitação, de regularização fundiária, acaba por não querer nada em volta das suas grandes casas, como acontece em São Sebastião. Pra vocês terem uma ideia, lá na praia de Maresias, em 2022, moradores de um condomínio entraram na justiça para que não fosse construída uma habitação popular no centro ali de São Sebastião, porque disseram que, olha, veja bem, isso, né, vai ter um problema ambiental aqui, problema ambiental, sei. Aqui não vai poder fazer aqui, porque aqui são só casas, né, casas grandes, geralmente, grandes latifúndios ali, não pode construir habitação popular, prédio,
etc. Entraram na justiça contra isso. E o governo municipal, que não dedica nem recurso, nem coloca como prioridade essa questão, vai deixando a coisa acontecer. Então virou uma cidade que é separada entre quem é de São Paulo e compra uma casa grande, né, nos melhores lugares de São Sebastião, e as pessoas que trabalham nessas regiões, que trabalham nos mercados, que trabalham nessas casas, inclusive, morando em encostas, morando em locais absolutamente insalubres, onde basta cair uma chuva que essa gente vai perder a casa. E esse é um problema de quase todas as cidades. A gente falava de plano diretor. Pessoal, vocês estão vendo o que está acontecendo na cidade de São Paulo? É uma chuva para a cidade se inviabilizar. É surreal isso. Porque, por decisão, né, do poder público, a gente coloca restrição para que se construa habitações, para que se traga vida, para que se traga comércios, etc., para o centro da cidade. E a cidade começa a se espraiar. Então as pessoas vão morando cada vez mais longe do centro da cidade e viram locais onde viram zonas preferencialmente residenciais, onde não tem comércio, onde não tem locais para trabalhar. Então a pessoa tem que sair das regiões periféricas da cidade para ir trabalhar no centro. Isso gera problemas, assim, que dá para listar aqui, né? Desde problemas ambientais. Tem invasão em área de manancial na cidade de São Paulo, cara. Isso é surreal. Isso é uma coisa de um subdesenvolvimento atroz da cidade. A gente gera o problema de trânsito. A gente tá com um trânsito que, assim, São Paulo é uma das 10 cidades com maior trânsito no mundo. Isso, dados de 2020. Se a gente for pegar agora, a gente deve estar perto de liderar. Parece que a cidade virou uma Bogotá da vida, né? Onde você perde da sua vida 2 horas da sua vida no trânsito da cidade, de ir para um lugar para o outro. Uma cidade com questão de semáforos, desde que o Dória assumiu em 2017, falou que não, vamos conceder a iniciativa privada, os semáforos e etc. E nada foi feito. Tudo continua, basta jogar uma gota de água num semáforo paulistano para ele parar, né? E ficam sempre esperando que as soluções vão ser a mesma. Ah, não, pede um recurso federal para vir aqui, né? Liga lá no Lula, né, para ele mandar um recurso federal aqui para São Paulo para a gente tentar resolver a questão da enchente. A gente só vai resolver a cidade de São Paulo quando a gente tratar das questões estruturais. Quando a gente olhar a questão da habitação, a questão da regularização fundiária, a questão do plano diretor como prioridade, como algo sério que precisa ser feito. A gente falava em 2020 que 2021 ia ser o grande ano da gente fazer a revisão do plano diretor, tirar as leis restritivas para a construção, permitir que se construa, que suba prédios mais altos, que a gente possa verticalizar mais. E nada disso foi feito desde 2021. O plano diretor sequer foi enviado para a Câmara de Vereadores. Isso já faz mais de 2 anos, 2, 3 anos que a gente já poderia ter feito isso. E eu tenho certeza que se fizer agora, vai ficar muito aquém do que é necessário. E eu deixo de recomendação aqui para vocês nesse vídeo 2 livros. Um do Edward Glaeser, Triunfo das Cidades, e o livro do Raul Justilores, São Paulo nas Alturas. Esses 2 vídeos dão uma visão, se vocês lerem esses livros, uma visão daquilo que nós enxergamos como cidade, do que deve ser uma cidade, de quais exemplos ao redor do mundo a gente deve olhar e se basear para transformar São Paulo numa cidade mais sustentável, onde você consiga fazer as coisas sem precisar pegar um carro para ir para qualquer lugar, que não tem um trânsito, pareça que a gente vive numa cidade da Índia, né? Então, recomendo esses livros para vocês. Eu tô gravando esse vídeo aqui até porque eu tô quase ilhado aqui, né? Porque já tá trovejando, vai chover, o Uber fica inviável, transporte público tudo longe, né? Diferente das grandes metrópoles, boas metrópoles que tem no mundo. E é isso aí. Então, é mais um desabafo. E querer construir com vocês aqui propostas e soluções viáveis para a gente começar a discutir as cidades como devem ser discutidas. Enquanto a gente continuar com as mesmas medidas de sempre, a gente vai estar esfregando gelo. E tragédias como a que aconteceu no litoral vão continuar ocorrendo.
São Paulo vai continuar piorando até uma hora que vai se tornar inviável. Eu já estou falando disso já há muito tempo aqui. Em 2020 a gente tratou disso com a seriedade necessária. Só o MBL tratou com a seriedade necessária esse assunto. E até agora nada foi feito. Bom, é isso. Rapaziada, inscrevam-se no Clube MBL e a gente se vê por aí.